A paz do Senhor, família de paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui iniciando o nosso último podcast do ano, Teologia do TQD. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21 do Evangelho de João e estamos aqui com 3 convidados muito ilustres. Nós temos um que já é cadeira cativa, que é o nosso Lion. Seja bem-vindo, presbítero Eliono. Pastor Ademir Neto, muito obrigado. Nosso irmão Palmir Lúcio. E o nosso irmão Atos, que não é o Atos dos Apóstolos, mas é Atos com H. É isso aí. Glória a Jesus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que até aqui o Senhor nos ajudou. Verdade. Graças a Deus, irmãos, nós temos rompido este ano de 2021 até aqui. Verdade. Vivos, né? E acima de tudo, pastor Neto, na presença dele. E aprendendo sobre a palavra E de aprendendo Deus. sobre a palavra do Senhor, né? Seja bem-vindo, irmão Valmir. A primeira vez aqui conosco, a primeira de muitas, com certeza. É uma honra ter você aqui com a gente. Pai do Senhor, pastor Neto, irmão Eliono, irmão Atos, né, com H. Satisfação imensa estar aqui a primeira vez, né? Antes ficava assistindo lá em casa, vibrando, né? E aprendendo aí com vocês. É um privilégio que o Senhor me concede estar aqui esta noite aí, contribuindo de alguma forma com o ensino da palavra e com o estudo da palavra. Graças Obrigado, a pastor. Deus. Seja bem-vindo, Atos, mais uma vez aqui conosco também. Você e Eliono já estão se tornando nossos convidados cativos aqui. Quase toda semana vocês estão por aqui. Eu tava dizendo, irmão Leandro. Tem duas coisas aqui. Ou o pessoal gosta muito do Senhor, gosta muito, ou nós somos as pessoas mais disponíveis. É verdade. Pai do Senhor, pessoal, Pai do Senhor, Pastor Neto, Pastor a todos aqui. Agradeço demais mais o convite, aí fico muito feliz de estar aqui, espero poder aprender muito com vocês e também compartilhar um pouco daquilo que é a mensagem do Senhor ensina nos nossos corações, já no meu coração. É isso aí. É impossível eu começar esse podcast sem que a gente lembre do nosso culto lá no Teatro Riachuelo, né? Para quem não faz parte da Zona Sul, da Depaz e não sabe, se você está assistindo esse podcast em outro dia, em outro horário, no dia 17 de dezembro agora de 2021, nós fizemos um culto de Natal, uma celebração de Natal lá no Teatro Riachuelo, no Shopping Midway aqui em Natal. Nós tivemos 2 horários, às 18 horas, foram às 6 da tarde, e às 22 horas. E, meu Deus, nós lotamos as 2 sessões, Valmir. Qual foi a tua expectativa? O que foi que tu viu lá? O que marcou teu coração? Olha, para mim foi maravilhoso, uma experiência fantástica, assim, com a presença de Deus, né? Primeiramente, estava latente lá, o coração se alegrou antes mesmo de começar o culto, de ver o povo chegando. Alguns comentários na fila, né? O que é que tá vendo? E aí algumas pessoas mais informadas, né? Já sabiam o que era, outros diziam assim, é alguma coisa aí religiosa. Mas fato os é que... crentes resolveram botar fogo no meio aqui. O fato é que tudo foi muito maravilhoso, né? E os louvores, e a paz que excede todo entendimento, que foi o cerne da palavra, né? Sim. É uma palavra bem atual, bem direta para o momento que a gente vive hoje. Aquilo foi muito bom, tocou o nosso coração e de muitas pessoas. Meus convidados todos, eles comentaram e agradeceram a oportunidade de estar aí, agradeceram porque eu pude convidá-los, né? E estão vindo agora. Alguns estão começando a frequentar a igreja para o ano, né? Agora está muito pessoal viajando, mas foi bênção, foi bênção. Glória a Deus. E você, Atos? Cara, eu vi que você levou toda a sua família lá, né? Você chegou quase com um caminhão de gente. Mas foi bênção demais. Todo mundo saiu muito feliz, cara. Não tem como não sair, né? A verdade é essa, né? Um culto gigante daquele, e não só pelo tamanho, por todo o capricho, né? Por toda a dedicação, pela palavra, os louvores, em português, em inglês. Né? Entendeu? Ali foi top, master, hiper, mega. Super, hiper, mega, master. Blaster Plus, né? Advanced. Ultra, tremendo, fantástico, etc. Meu Deus. E esse domingo agora, Leono, pra você que não teve a oportunidade de estar lá no teatro, e até mesmo pra você que teve a oportunidade de estar, nesse domingo agora, no dia 26, né? Se eu não me engano, domingo agora. Domingo. Isso, domingo, dia 26, isso. 26. Às 19 horas, 7 horas da noite, vai ao ar aqui no nosso canal da Depaz Zona Sul, a reprise do culto que teve lá de Natal. Então o culto não foi transmitido. Então vai ser
a divulgação do vídeo, né? Vai ser novidade para todo mundo. E não vai ser culto presente, né? Vai ser só online. Isso, exatamente, com a apresentação do culto de Natal lá do Teatro Riachuelo. Já tivemos o nosso culto de Natal no dia 17 lá no teatro. E nesse domingo agora não teremos culto no período da manhã, nem às 8 da manhã, nem às 10. Se você não for pro culto de Natal, o culto vai até você. Exatamente. Então vamos ter a transmissão, vai ser exibida aí às 19 horas nesse domingo. E o Pastor Neto, o mais importante é que num trabalho desse, numa apresentação dessa, o mais importante é que o nome do Senhor seja glorificado. É verdade. E onde o Senhor chega, há mudança. Com certeza. Né? Há impacto. Eu creio que naquele teatro Riachuelo, que é um local onde há shows diversos, aquele local, naquele dia, foi consagrado para Deus. Com certeza. E eu creio, eu não estive lá por um motivo super. Me preparei, comprei o ingresso, me ajeitei direitinho, agendei direitinho, mas infelizmente por um motivo não pude ir. Mas eu creio que aquele lugar, naquela noite, naquela tarde, na noite, ele foi consagrado ao Senhor. E creio sim que vidas naquele lugar, irmãos, foram impactadas pelaquela apresentação. E o nome do Senhor foi glorificado, pastor. Com certeza. Porque onde o Senhor chega, há mudança. Sim. Não é verdade? Verdade. E então, já para entrarmos no nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 21 do Evangelho de João. Já quero agradecer você que já participou aí com todos os podcasts do Evangelho de João. Nós já aprendemos muito sobre discipulado, sobre discípulo, sobre como ser um discipulador, como discipular a vida de alguém. Então, se você tem sede, fome dessa palavra, você tem vários outros episódios do podcast Teologia do TQD. Hoje nós vamos finalizar João, porque é o nosso último do ano, só retornamos na segunda semana de janeiro, já no podcast sobre Provérbios. E para finalizarmos, vamos falar aí sobre Pedro, um discípulo bem complicado de Jesus, ao mesmo tempo um discípulo muito poderoso. Então, assim, nós vemos o como vale a pena investir na vida das pessoas, por mais complicada que elas sejam, porque o fruto dessas pessoas pode até nos surpreender. Não que isso tenha surpreendido Jesus, mas quando nós olhamos para os frutos de Pedro, sabendo quem ele era, sabendo que ele era um pescador, que ele era uma pessoa que não era letrada, e nós vemos o quanto ele foi usado poderosamente nas mãos de Deus, isso é muito bom. Só que nesse capítulo 21, nos primeiros versículos, diz assim, olha, algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes, vou pescar. E eles o encorajaram, nós vamos contigo também. E saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Então, para contextualizar os irmãos, eu queria que Atos falasse um pouquinho sobre o que está acontecendo, qual é o sentimento dos discípulos, em que momento da história eles se encontram aqui, para que a gente comece já a falar sobre esse momento difícil que eles estavam passando. De uma forma bem simples, né? Como o livro de João ele segue uma cronologia, né? O capítulo 21 ele nos dá um relato sobre Jesus já tinha morrido, né? Ele já tinha ressuscitado, ele tinha se mostrado em alguns momentos, né? Mas ali era um momento que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas ali era um momento ali talvez de um momento de silêncio, né? Um momento onde o Senhor já não estava mais com eles ali, né? Apareceu, mas assim, eles ainda estavam assim meio que, vamos dizer, perdidos, né? Então, assimilando os acontecimentos. Perfeito. Foi exatamente essa palavra. Então assim, eles estão ali assimilando, então assim, ainda tem algumas dúvidas. E aí eles voltam, né? Eles são pescadores e eles vão pescar. Ali era a profissão deles, né? Até porque era o sustento deles. Exatamente, isso é de extrema importância. Era o trabalho deles, então eles vão pescar. Né? Só que aí o Senhor aparece ali e dá uma lição muito grande sobre isso, né? Porque nós vamos relembrar lá no início, né, do Evangelho, ele chamando a Pedro e falando, cara, você agora não é mais pescador de peixes, né? Você agora é pescador de homens, né? Então, assim, mas você vai ver que depois de que todo o acontecimento da morte de Cristo passa, e eles voltam
aquilo que eles eram, né? Voltam aquelas vidas, eles tinham que se sustentar, mas agora, a partir daquele momento, eles tinham um outro chamado. Sim. Ali já era outra fase da vida deles, né? Então, está acontecendo isso nesse momento aí no início do capítulo 21, né? Então, Valmir, nós vemos Pedro no momento que ele está perdido nas suas emoções. Sim. Todos os discípulos estavam, né? A Bíblia relata, por exemplo, dos dois que estavam voltando no caminho de Emaús, e aí o Senhor precisou ir lá. Então cumpriu-se aquilo que a palavra diz: feriu o pastor, as ovelhas se dispersaram. Isso, perfeito. E aí Pedro está vivendo um momento de muitas interrogações, mas eu acho que o que está mais pesando para ele é o fato dele ter negado Jesus. Sim, sem dúvida. Aliás, quando eu fui ler esse texto, né, novamente, eu gosto muito de fazer as perguntas, né? Por que ele foi pescar novamente, né? Sim. Qual é o sentimento que motivou ele mesmo diante da decepção, da assimilação de todos os acontecimentos, a gente tem que lembrar que ele conviveu com Jesus, viu, né? Como a gente até brinca aqui, o melhor dos pastores, né? Estava com ele aqueles 3 anos ali aprendendo, Sim. fazendo milagres. Aí eu pergunto, o que é que leva um homem a abandonar isso, sabendo que era propósito que Cristo morresse e ressuscitasse? Sim. Eles tinham convivido isso. Tá? Então, Jesus já tinha falado várias vezes. Várias vezes, né? Até mesmo no finalzinho, antes de ser preso, na ceia e tal. Ele trata sobre as coisas do fim, né? E assim, eu tenho certeza que o fato dele ter negado a Cristo pesou muito. Ele estava ali e demais. Ele, num certo momento, se colocou acima dos demais, quando ele dizia o seguinte: não, Senhor, ainda que eu tenho que morrer contigo, eu não te negarei. Ou seja, é uma palavra muito ousada, né? Diante Sim. de um público, porque você acaba se comprometendo. Ele se colocava numa posição maior do que os demais discípulos. Os outros, de maior fidelidade, de maior amor. Exatamente sobre a primeira pergunta de Jesus, que ele fala assim: você me ama mais do que esses? Mais do que esses, exatamente. Lembrando exatamente isso. Então, assim, eu acho que naquele momento, e assim, eu me pareço um pouco, né? Às vezes eu sou meio impetuoso em falar algumas coisas, sou Sim. apressado em falar, e aí isso às vezes nos traz um comprometimento que, se a gente tivesse pensado antes, não teria dito. Sim. E ele, além disso, se colocou acima dos demais. Então, ele está ali, imagina a vergonha que ele passou, né? Quando ele teve que chamar os outros para pescar. Ele disse, cara, Sim. eu sou aquele cara que ia morrer se fosse preciso. Agora nós estamos voltando, abandonando tudo que Cristo nos deu de missão, de cumprimento, para voltar à nossa velha vida, né? Então, acho que naquele momento o que pesava eram essas reflexões internas que ele tinha de si próprio, do que ele tinha dito, do que Cristo tinha sido. Ele é o homem que foi cortar a orelha, era o brabão, né? O que estava mais despontando, aparecendo no cenário. Exatamente, era o holofote, né? Então, assim, eu acho que naquele momento pesou muito essas questões. Sim. E ele realmente disse, eu não sou digno, né? E aí eu posso, só para finalizar esse comentário, ontem eu estava na casa de 2 irmãos aqui da igreja, em Cristo, foi uma bênção, né? E eu disse assim, eu admiro muito quem nunca deixou a Cristo. Eu admiro muito. Eu já deixei. Mas Deus é tão maravilhoso que eu não sou menor por causa disso, né? Sim. Porque é onde abundou o pecado, superou a graça. A gente tem essa... Mas assim, é muito difícil quando você abandona Cristo para aqueles que te viam com Cristo. Você fica assim, um derrotado. Como irmão Lúcio, a pessoa que está afastada do evangelho, que vê os irmãos evangelizando, a palavra do Senhor, louvando, a pessoa se sente assim, sem forças? Como... Não, olha só, até para você assumir que deixou a Cristo é muito pesado. Eu passei por isso. Porque eu tinha uma história na igreja, eu vivi dentro da igreja, meu pai, né? Durante quanto tempo o senhor ficou afastado? Eu fiquei em torno de 10 anos afastado. Mas tinha essência ainda no coração? Tinha essência muitas vezes. Ainda como aquele discípulo. Então, assim, esse sentimento de deixar, no dia que eu disse assim, eu deixei Jesus, foi muito difícil. Eu acho que é mais ou menos que Pedro sentiu na hora que disse, vamos pescar, eu não mereço mais, eu sou fraco. Você já tinha jogado, como é que diz, o lutador de boxe, o técnico? Jogou a toalha. Jogou a toalha. Eu acho que quando ele diz, vamos pescar, é quando ele assumiu, assim, joguei a toalha. Não, para mim, eu não sou mais digno desse ministério. Até a questão da túnica, né, que ele estava sem ela, era um fato de... Agora, pastor Neto, é interessante. Nós estamos falando sobre Pedro,
Pedro era um pescador. Você já falou que era um pescador, que era um cara iletrado, que tinha um temperamento forte, era sanguíneo, era meio avoado. Mas nós vemos aqui nessa passagem, aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, que fala sobre a pesca maravilhosa. Pedro ainda, nem Pedro, nem os discípulos ainda tinham sido revestidos de poder, certo? Sim, do Espírito Santo. No capítulo 20, quando Jesus apareceu a eles, porque aqui fala no texto, irmãos, que é a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. Sim. Aqui no capítulo 21... Talvez alguns deles ainda estivessem até meio pensando assim, será que isso daí não é coisa da nossa cabeça? Da nossa cabeça. No capítulo 20, versículo 19, diz: chegado, pois, a tarde daquele dia do domingo, sim, o primeiro dia da semana, capítulo 26 de João, e cerradas as portas onde os discípulos, onde os apóstolos estavam reunidos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou quem? Jesus. Jesus, pela primeira vez, aparece aos seus apóstolos e disse: sim, paz seja convosco. Naquele ato, Tomé não estava. Depois Jesus novamente, lá no versículo 26, 8 dias depois, ou seja, no outro domingo, Jesus aparece novamente aos discípulos. E quem estava lá? Tomé. E Jesus disse: paz seja convosco também. Aí no capítulo 21, é a terceira vez que Jesus aparece a eles. E o que é que eles estavam fazendo? Estavam pescando. Aqui o pastor Neto leu esse capítulo aqui, diz que pela terceira vez, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outro dos dois discípulos. Disse-lhe Simão Pedro aos discípulos: vou pescar. Os outros discípulos disseram: eu também. Vou também. Nós já vemos aí o como havia uma influência já do chamado de Deus para Pedro, porque Jesus chamou Pedro para liderar. Jesus chamou Pedro, Jesus disse para ele em uma das conversas sobre esta pedra, estava falando de si, né? Edificarei a minha igreja, mas Pedro era o pequeno fragmento de uma rocha. Sim. Então, assim, ele está dizendo assim: olha, você é parte disso, eu vou edificar a igreja através de mim, mas você é parte disso. E nós já vemos então nesse capítulo 21 que Pedro tem essa figura de influência e de liderança. Porque quando ele decide ir pescar, os outros acompanham ele. Vou também. E aí, e se ele tivesse decidido ir orar, os outros tinham ido ou não com ele? Acredito que sim. Então, um grande peso de chamada de responsabilidade, a gente tem que ter também uma grande preocupação com as nossas atitudes, com a nossa fala. Certeza. Eita! É isso mesmo. Até a gente tem a visão que o evangelho parece que ele parou em nós. Ele chega e ele estaciona aqui. Quando na verdade não. Quando o Senhor nos chama, que Ele nos dá autoridade, nos chama para um propósito, nós levamos muitas pessoas conosco, né? Então nós pregamos, nós anunciamos, nós ajudamos, nós discipulamos. Então as nossas atitudes não influenciam só na gente. Existem alguns estudos, né, que eu não vou dizer o número exato, mas que as nossas ações, elas são vistas por pelo menos 20 pessoas ao nosso redor e são assimiladas e são, obviamente, quando eu falo de ações, eu não falo não estou falando 20 pessoas, eu não estou falando se eu estiver no meio de uma multidão, mas no nosso dia a dia, né? Então elas são assimiladas por pelo menos 20 pessoas e não só assimiladas, elas são exemplos. Aquelas pessoas olham e tentam pelo menos praticar, se ela te respeita, se ela olha em você uma pessoa íntegra, uma pessoa que gera frutos, aquela pessoa ela quer, não é ser igual, mas ela quer ter os mesmos frutos que você. Então, isso é uma lição fantástica, entender que Pedro ali, as ações dele ali já não eram mais só ele. Tinha várias pessoas ao redor dele. Tinha outros discípulos do Senhor ao redor dele. E quando Pedro fala, vou pescar, todos vão juntos. Então, nós temos que entender isso. Né? Que nós somos discípulos também, como Pedro era, e que tem muitas pessoas ao nosso redor que vão imitar as nossas ações, que vão andar junto com a gente. E quando a gente fizer besteira, escolher as piores decisões, essas pessoas também vão. Então, a gente tem que ter uma noção de Presbítero Eliano, a ideia que nós temos aqui do que está acontecendo é que o Senhor dá um dom para Pedro, dá assim uma autoridade para ele
de liderança, e ele pega essa autoridade e ele usa nesse momento de uma maneira sem sabedoria. Então, assim, é possível que eu haja mesmo com o dom que Deus me deu sem sabedoria. Sim. E que eu guie pessoas com o dom que Deus me deu, com o chamado, com o talento, para fora da vontade de Deus. A gente tem que entender o seguinte. A chamada de Pedro, quando Jesus chamou Pedro, Pedro foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou. Pedro era irmão de André, não era? Pedro era irmão de André, João era irmão de Tiago. Isso aí. Pedro, durante 3 anos, durante todo o ministério de Jesus, Pedro foi discipulado, meu irmão. E o discipulado que Jesus fez com Pedro foi intenso. De manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde e de noite. Pedro era um dos 3 principais apóstolos. Em 3 ocasiões, pastor Neto, Pedro, Tiago e João tiveram um particular com Jesus. Ele teve um particular com Jesus no Monte da Transfiguração. Sim. Eles 3. Ele teve um particular com Jesus lá no dia que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Sai todo mundo. Vem Pedro, Tiago e João. É isso aí. E ele teve outro particular com Jesus. Quando eles saem para orar, né? Jesus quando eles saem para orar lá no jardim do Getsêmani. Mas agora a gente tem que atentar uma coisa em nós. Ele, Pedro, nem tão poucos discípulos de Jesus ainda tinham recebido o Espírito Santo. Até porque eles só receberam o Espírito Santo, ou seja, o revestimento de poder, quando eles estavam lá no dia de Pentecostes, quando Jesus ensinou a eles, lá no capítulo 24 de Lucas, versículo 48, Jesus disse para eles, vocês vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então essa passagem aqui, irmãos... Não esqueça não o que você está dizendo. Já a pessoa que é pentecostal pensa logo assim, ó, não adianta você ter dom e talento se você não é cheio do Espírito Santo. É verdade. Todos os teus talentos podem te levar para o buraco se você não estiver sendo guiado pelo Espírito de Deus. E o senhor falou em sabedoria. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria... Tiago, nós inclusive nós estudamos esse ano, meus irmãos. A carta universal de Tiago, né? Do pastor Tiago. E se a gente não tem sabedoria, o que a gente deve fazer? Pedir a Deus. É pedir a Deus. É pedir a Deus. Se a gente tem um temperamento forte e descontrolado, como Pedro tinha, meus irmãos, não tem que prenderam Pedro. Lá no jardim já sempre prenderam Jesus, né? Enviado pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas, pelas autoridades, que prenderam a Jesus. Pedro pegou uma peixada da novela do servo do sumo sacerdote. Agora, sabe o que eu estava pensando? Sim. Você acha que ele botou para cortar a orelha ou você acha que ele botou no meio da testa do cara? Nunca vi ninguém mirar na orelha. Imagina só, era o servo do sumo sacerdote. Cortou a orelha direita, que era onde era ungido o sacerdote, né? Meus irmãos, imagine só aquela cena daquele cara com a orelha cortada. Se fosse eu, caía rolando no chão. Mas Jesus disse para Pedro, Pedro, meta a tua espada. Olha, Pedro, bota a tua espada na bainha, porque se eu quisesse, Pedro, eu orava a meu pai e ele mandava legiões de anjos, porque o meu rei não é deste mundo. E Jesus colocou. Eu acho que Malco se converteu. Eu acho que, porque Jesus, ele tinha autoridade para isso. Até então, Pedro tinha se discipulado, ele tinha um temperamento muito forte. E ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Lá no capítulo 20, quando Jesus aparece a eles, pela segunda vez, a Bíblia diz, e soprou-lhe Jesus o Espírito Santo. Mas eles ainda não tinham sido revestidos de poder. Sim. Quando Pedro foi revestido de poder, lá no capítulo de Atos, do dia de Pentecostes, esse cara aqui que negou a Jesus, já não negou mais. Mandaram Pedro, se você não parar de pregar esta doutrina, este caminho, a gente vai lhe prender. Aí Pedro disse, mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Então aquele homem que era sanguíneo, temperamental, já estava havendo mudança na vida dele. Sim. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, que habitava dentro nele dele. E que depois teve o revestimento de poder, né? Então, apaixonado, para finalizar, a Bíblia diz, quem não tem sabedoria, se eu não tenho sabedoria, Atos, eu tenho que ir à fonte.
E a fonte da sabedoria chama-se Jesus Cristo. Peça sabedoria a Ele, peça discernimento que Ele dá e nos lança em justo. É isso aí. Glória a Deus. E eu queria trazer uma informação importante, porque a Bíblia fala sobre o Mar da Galileia, que é esse mesmo mar de Tiberíades que nós temos aqui, Esse mar era d'água doce? que era de água doce, Doce. que é o mesmo lago de Genezaré, é o mesmo lugar. É. Então, quando a Bíblia fala sobre... O mar da Galileia. Quando a Bíblia fala de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, é o mesmo lugar. E aí, ele tem uma extensão de água doce, não é um mar de água salgada, né? Ele tem uma extensão aí de mais ou menos 19 quilômetros de largura e a extensão? comprimento de 19 quilômetros e a largura dele é de 13 quilômetros. Então, assim, é um lago, mas é um lago muito grande. E os próprios judeus, eles consideram esse mar como, de fato, esse lago como um mar, né? Apesar de ser de água doce. E aí nós vemos, então, que quando Jesus chega à beira desse lago, os discípulos estão afastados, a cerca de 96 a 100 metros de distância. 92 metros de distância por aí. E aí, Jesus fala com os discípulos, Valmir, mas eles não reconhecem Jesus. Como é que um cara convive com outro 3 anos e meio, vê ele a uma distância razoavelmente pequena de 100 metros e não reconhece? Pois é, eu penso que eles estavam tão, digamos assim, desanimados. Primeiramente, num primeiro momento não tem explicação. Mas ocorre que quando você está em determinadas situações, não sei se no popular, você diz, rapaz, eu ceguei, eu fiquei cego para determinada coisa. Eu acho que quando eles aceitam a condição de derrota, de afastamento do Senhor, eles já não viam mais. Inclusive, quando ele manda, né, jogar lá a rede de novo, diferentemente da primeira vez... Lucas, capítulo 5. Isso, eles simplesmente obedecem. Não houve uma reação, né, mostrando que eles não tinham ciência de que era... Eles não conseguiram identificar realmente o mestre. É muito difícil você explicar isso, porque Jesus foi um cara, uma pessoa relevante. Ele deixou marcas profundas. Então, eu só atribuo isso, né, pensando, desde que a palavra precisa de muita revelação, eles estavam naquele momento num estado de tristeza e derrota tão grande que eles não conseguiam enxergar a Cristo, como até hoje é. Muitas vezes nós estamos numa situação tão afastados de Deus, tão derrotados, tão desligados de Deus, que às vezes Deus está aqui do nosso lado falando, abençoando, e a gente não consegue enxergar e dar a glória que Cristo merece, né? Por isso, eu penso que deve ser isso. Eu na hora que eu não sei se já vai entrar nesse assunto, mas eu também enxerguei, lendo o texto, eu vendo os dois textos, lá em Lucas 5, né, quando tem a pesca que rasga as redes, né? Sim. Que Pedro se ajoelha diante de Cristo, dizendo, se afaste de mim que eu sou pecador. O que impressionou Pedro naquele momento foi o tamanho do milagre, né? O evento em si foi muito, né? E agora, né, quando que o João, né, revela lá que é Jesus que está lá, o que convence, Jesus se apresenta a Pedro, que até minutos antes não tinha reconhecido, pela inequívoca prova que ele ressuscitou. Eu penso que naquele momento que ele disse é Jesus, aí a ressurreição veio à tona na mente de Pedro. Agora, e ele se joga lá na água e vai atrás. Neto, essa passagem, para mim, é uma das passagens mais emocionantes que eu vejo na palavra do Senhor. Sim. Quando Jesus Cristo apresentou-se lá na praia bem cedo, ele disse, os discípulos tinham saído para pescar e já tinham passado a noite todinha pescando e não tinha apanhado nada. A Bíblia disse logo bem cedo, Jesus aparece na praia. E quando Jesus apareceu na praia bem cedo, Jesus disse assim, filhos, imagine só aquela cena assim, filhos, tem alguma coisa para comer? Porque ele estava longe. Sim. Filhos, tendes alguma coisa para comer? De lá eles gritaram, não! Curto e grosso. Não! Aí Jesus disse,
lancem a rede do lado direito do barco. E a Bíblia diz que eles lançaram e apanharam 150 grandes peixes. Aí, João, meu irmão, aí essa passagem é super, hiper, mega, master, blaster, plus, poderosa. João teve o discernimento. João disse para Pedro, Pedro, é o Senhor, Pedro, que está lá na margem. A Bíblia diz que Pedro imediatamente, não é? Quando João disse, é o Senhor, versículo 7. É o Senhor, Pedro. E quando Pedro viu, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a sua túnica, porque estava nu, não nu, mas sem a vestimenta adequada. Isso. Né? E lançou-se ao mar. Ou seja, Pedro era um cara ousado, era um cara intrépido. Ele viu que estava nu. Aí, irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? E Pedro viu que estava nu. E Pedro viu que estava sem as suas vestimentas adequadas. Simboliza que o crente não pode estar na presença do Senhor. Eita! De qualquer maneira, homem Lúcio. Verdade. Nós não podemos apresentar. Aí essa figura de nu é a nudez espiritual. Tem muita gente que estão que querem se apresentar ao Senhor de qualquer maneira e não pode se apresentar, Atos. Sim. Ao Senhor de qualquer maneira, nós temos que estar com as vestimentas adequadas. O Senhor falou que as pessoas estão olhando para nós. Exato. Estão vendo as nossas atitudes e simbolizam as vestes, as nossas vestes? Sempre. Sempre que a Bíblia fala sobre veste, a Bíblia está falando sobre salvação. Por exemplo, nós falamos aqui no TQD de Gênesis que quando Adão peca, o Senhor vai lá e troca as vestes dele. Ele faz uma veste para ele e o Senhor vai lá e troca a veste dele. Nós vemos lá, por exemplo, no texto de Esté, que a Bíblia dá ênfase das vestes que ela se apronta para ir encontrar com o rei, que tem ali todo aquele simbolismo espiritual. Nós vemos que o que a Bíblia faz a gente entender sobre batismo no Espírito Santo, que é o que o presbítero Eliono trouxe. É um revestimento de poder, então Perfeito. É vestir de novo o batismo no Espírito Santo, então você já precisa estar vestido de algo para se revestir de poder. E aí quando a Bíblia não vai dar ênfase a nada à toa. Perfeito. Quando a Bíblia dá ênfase à veste, eu entendo que a Bíblia está dizendo assim, ó, cara, você abandonou aquilo que o Senhor te chamou. E aí, quando Pedro pega essa veste e coloca sobre ele de novo, é como se ele dissesse assim, olha, o Senhor tá lá, agora eu vou tomar aquilo que eu joguei fora e vou me vestir e vou ao encontro dele. Exatamente. Quando você para ver... Isso até hoje, né? Quando você vai ficar diante de qualquer autoridade, as suas roupas mudam. Com certeza. Né? Por questão de respeito, isso é uma tradição, né? Mas essa tradição, ela tem um significado. Nós somos cristãos, nós vemos toda a cultura judaico-cristã, que sempre teve isso. Onde tinha rei, na presença do rei era diferente. Né? Perdão, quando José saiu da prisão, a primeira coisa que ele mudou foi o quê? As roupas. Então, assim, quando ele olha para ele mesmo, ele se acha nu. E é um bom paralelo com Adão também, sim, né? Quando ele peca, a primeira coisa obviamente, que não é que Pedro pecou aqui, mas é um paralelo, né? De que quando as coisas esfriaram e ele vai pescar, ele tira suas roupas, aí no momento que o Senhor chama, Deus no Éden chama Adão, e lá na praia Jesus chama eles, né? Um paralelo a isso, ele se olha e fala, o mestre está chamando, eu estou nu. Eu tenho que me vestir, porque eu tô com vergonha do estado em que eu estou, né? E voltando um pouquinho, né? Mas antes de você voltar, que eu sei que você quer falar um pouquinho sobre João, né? Antes de você voltar a falar sobre isso, então, todas as vezes que a Bíblia fala sobre estar sem vestes, sim, ela fala sobre vergonha. Sobre vergonha, então, trazendo um entendimento espiritual, Pedro, ele estava ali numa posição de vergonha. Sim. E ele não queria apresentar essa posição de vergonha. Ele não queria se apresentar ao Senhor dessa forma. Mas vergonha porque tinha negado. E vergonha porque ele tinha voltado para um lugar onde o Senhor já tinha tirado ele. O Senhor já tinha dito assim, olha,
essa profissão de pescador de peixe, desiste dela, porque eu te chamei para ser pescador de homens. Então, assim, o Senhor ele tá numa posição de vergonha porque ele sabe, como o Valmir disse aqui no começo, que era um cara que tava dizendo assim, eu tô pronto, o Senhor me chamou e eu tô pronto, mas ele não tava pronto coisa nenhuma. É porque as roupas eram apenas era algo visual daquilo que representava ele, Sim, todas as suas exato. atitudes, né? Aquilo que ele estava vivendo, né? Quando eu falei que queria voltar, era só um acréscimozinho naquilo que a gente falou sobre o porquê eles não conheceram a voz do Senhor, né? Da primeira vez. Quando você está fora do propósito, quando você está aí, você foca em algo que não está no propósito do Senhor, por mais que fosse a profissão deles, porque é até interessante, você falou uma coisa muito interessante. Na primeira vez, a rede ela se rasga de muitos peixes, né? E dessa vez ela não se rasga. É interessante que ele fala, não se rasga, e ele fala assim, pega esses peixes, porque vai ser um mantimento de vocês. Então, assim, ainda era trabalho daqueles homens, mas você entende que não era o propósito que Pedro, naquele momento, deveria estar fazendo. Ali ele já deveria estar colocando em prática aquilo que ele aprendeu com o mestre. Né? Mas aí ele estava focado num propósito que não era e numa decepção de uma noite de trabalho. Então, muitas vezes, nós focamos em algo que nos traz decepções e as nossas decepções e frustrações fecham os nossos ouvidos para o Senhor. Pode gritar, ele pode estar berrando, ele pode Às estar vezes batendo, o Senhor nos dá sinais. dá sinal, usa mas a gente pra está falar. focado em coisas que tiram totalmente a nossa visão do Senhor. Dá tiram sonho. totalmente os nossos ouvidos do Senhor. Às vezes o Senhor faz de todo jeito, faz todo Valmir, e a jeito. gente não consegue reconhecer e entender. Quando tá cego e surdo, pode bomba nuclear que você acha, não, isso é normal. Agora, pense num pescadorzinho ruim, era Pedro, viu? Jesus encontrou com ele a primeira vez, o homem não tinha pescado nada. Na segunda de novo, não tinha pescado o tempo todo, a noite inteira eu pesquei. Não, tô brincando, obviamente, né? Obviamente que nas duas vezes havia um propósito do Senhor. Havia um propósito, mas também era uma coisa que frustrava mesmo. Aquele não que ele responde curto e grosso é a maior prova disso. Imagina, você cara só, tá só frustrado. sabe fazer uma coisa. Você cresceu aprendendo a fazer uma coisa, que é pescar. A sua profissão é pescar. Você passa a sua noite inteira pescando e não pega um peixe. Então aquele E não num lago, num lago que é mais fácil. Então você começa aí você para entender que aquele não dele foi toda a representação de todo o sentimento que ele estava sentindo ali, de raiva, de frustração, por isso que ele não escutou a voz de ninguém. E tendo que fazer isso, né, depois de abandonar aquilo que ele acreditou Sim. por um grande tempo. Então você ir Sim. pescar Perfeito. para o sustento da sua família, né? Beleza, era o trabalho dele já acostumado, mas aí ele sai daquela situação, daquele hábito da vida dele, para ser pescador de homens. Acredita, segue a Cristo, e aí, sem entender, o homem morreu, quem eu acreditava morreu, vou voltar a pescar. Vou voltar a fazer o que eu sei. Voltou a ser, ele mas não foi sabe desanimado, foi desanimado. Eu acho assim, eu quando, trazendo para nossa contexto, assim, eu já trabalhei com questão de motivar pessoas para vendas, não sei o quê, e faz toda a diferença. O homem, ele precisa de gatilhos, né? Você falar com um psicólogo, uma pessoa que entende, toda pessoa tem um gatilho que starta o seu talento. Isso como ser humano. Sim. E a gente aprendia a fazer isso, né? E motivava. Tem uns que o gatilho já sai pela culatra, aí já deixa. Mas teve o gatilho, pelo menos, para abandonar. Uhum. Mas tem aquele. Então, assim, Pedro foi para aquele lugar naquele dia, eu acho que foi a pior noite da vida dele. Ele acabaram de ter uma derrota daquilo que ele mais acreditou, andava com Cristo, viu milagres, e de repente sumiu dele. Né? Então, ele não entendeu que o maior projeto era justamente a ressurreição. E que Cristo veio para morrer. Né? Aí foi para lá pescar. Eu não sei se foi a pior noite, porque eu acho que a pior mesmo foi quando ele negou 3 vezes. Não, ele chorou amargamente, né? Ali foi. E depois dizer que era o. Exatamente. E, presbítero Eliano, Jesus pergunta sobre os peixes, mas pouco mais à frente a gente vê que Jesus já tinha peixe. Já tinha o peixe, já tinha preparado. Né? Já estava até assado o peixe. Então, assim, Jesus pergunta para ele sobre esse peixe, mas Jesus faz 2 coisas. A primeira, providencia os peixes que eles não conseguiram, que ele diz assim, joga à direita do barco, e eles conseguiram. E a segunda, Jesus já tinha o peixe lá, assando lá na praia. Então, assim, nós vemos como Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens que o problema da prosperidade, ou o problema de se encontrar, ou de seguir o caminho, não estava no lugar
O problema não estava no barco, o problema não estava no lago, o problema não estava na rede, não estava na maré. O problema estava que eles estavam fora do propósito. Porque quando o Senhor dá uma palavra, que é o texto lá da primeira pesca maravilhosa, sob a tua palavra agora eu vou lançar. Então quando o Senhor dá uma palavra, pronto. Estou alinhado agora com a ordem de Jesus, as coisas começam a fluir. E aí você tem que, no caso de Pedro, acreditar. Mas o grande problema, irmão, eu torno a repetir, e o apóstolo Paulo disse, não me canso de escrever as mesmas coisas. E é para proveito vosso. O grande problema dos apóstolos de Jesus era que eles ainda não tinham sido revestidos com o poder. Para os irmãos bem entenderem, o ministério público de Jesus, e aí é no contexto aqui, ele só começa depois que Jesus recebe o Espírito Santo. Sim. No dia do batismo. Então, o grande ministério de Pedro começou quando? No dia de Pentecostes. E foi no dia de Pentecostes que houve a primeira pesca. Mas imagina aí como era, Valmir, o conflito desses homens, deles começarem o ministério ouvindo Jesus, mas o Espírito Santo não morava neles. É verdade. Então eles sentiam de uma forma, e aí depois eles começam a sentir de uma maneira completamente diferente, porque o Espírito Santo agora passa a habitar dentro deles. Com certeza. Então isso faz uma diferença gigante. A pessoa precisa buscar que o Espírito Santo habite nela. Valmir, só me perdoe, meu irmão. Eu lembro, como bem novo convertido ainda, que tem um hino de J. Neto, certo? Que ele cantava assim. Vai, As canta, que a antigas. gente quer ouvir Eu tentei você. sozinho e quase me acabei. Não, a gente quer que você cante. Eu No sentido... tentei sozinho Eita, e Jesus! quase me acabei. Então, a Bíblia diz que quando os discípulos receberam o Espírito Santo, todo culto, o pastor bota aquela frase. E cooperava o Espírito Santo com eles, com sinais e prodígios. Então, se a gente for para frente da batalha, Igor, se você for para frente de batalha e não tiver com a unção, com o poder do Espírito Santo, você vai ser envergonhado, meu irmão. Tem que haver uma preparação. Isso era o que acontecia com os apóstolos. Apesar de terem sido discipulados, mas eles tinham uma mente culta, viu? Que Jesus disse aí, vocês vão para Jerusalém, esperem a promessa do Pai, que ele diz que ia derramar sobre vós. E os discípulos foram pescar. Foram fazer, como eu vi há uns 10 anos atrás, uma pregação da pastora Sidna sobre isso aqui. E foi super, hiper, mega tremendo essa pregação. Então, o ministério, o homem sem Deus, o homem sem o Espírito Santo. Às vezes as pessoas conhecem a Jesus, mas não tem ainda a essência. E é isso que faltava na vida deles, né? Eu creio que se Pedro já tivesse aqui recebido o Espírito Santo, ele já tinha saído para pregar a palavra, assim, como assim o fez depois. Não, só um acréscimo a essa visão. Eu creio que nesse momento, no capítulo 21, nesse início aí, eu creio até que o capítulo 21 por completo é tratar com Pedro. Né? Jesus estava tratando com Pedro ali. Obviamente que o Espírito Santo ainda não agia de forma tremenda, a plenitude, obviamente, mas o Espírito Santo ele existia e ele estava, e ele era atuante, o poder de Deus era atuante naquelas pessoas. Não é à toa que quando Jesus dá um grito, João, depois ele fala assim, opa, é o Senhor. Ele conhece, né? Lembrando quando João 10, João, ele fala, naquela época, ele tinha fala uma intimidade. Exatamente. João era um discípulo que tinha maior intimidade com o Senhor. Então, assim, ter relacionamento com o Senhor, alguns tiveram relacionamento com o Senhor e escutaram a voz do Senhor. A ovelha conhece a voz do seu pastor, João 10, né? Então, assim, ali nesse momento aqui, nós vemos que Deus está tratando com Pedro. E é interessante, eu vou entrar só um pouquinho nesse ponto aqui. Eu falei até com o Neto antes disso, com o Valmir antes disso. Você percebe que naquele momento eles pescam, eles estão chegando à margem ali, aí Jesus, ele pergunta se tinha comida, só que na verdade já estava tudo pronto, né? Neto até falou sobre isso. Né? Mas em algumas traduções da Bíblia, ele fala assim, pega alguns desses peixes e vem. Quando ele fala pega alguns desses peixes, ele está dizendo assim, eu quero usar agora os peixes que vocês pescaram.
Isso é muito interessante, porque antes da morte dele, antes dele concluir tudo, ele era o provedor de todas as coisas. Ele tinha multiplicado os pães, tinha multiplicado os peixes. Ele poderia ter multiplicado dessa vez. Mas ele se utilizou dos peixes dos discípulos. Isso é muito interessante, porque ali não é que ele passa o bastão, mas ele entrega o bastão na mão de Pedro e diz assim: a partir de agora eu vou usar os seus frutos. Agora a história de vocês... Você tá perdido porque você não entendeu, né? Perfeito. Você ainda tá esperando que tudo provenha de mim Tudo fisicamente. provém de Quando mim, na realidade eu quero exatamente. agir através de você. Perfeitamente. E ele fala assim: pega algum dos teus peixes. Poderia ter multiplicado? Podia. Não, eu quero usar os teus peixes. É isso aí. Agora eu quero usar os teus frutos. Agora você vai começar a andar. Entendeu? Eu vou partir. Eu vou ficar com você. O Espírito Santo vai ficar em você. Né? Mas agora vai usar as tuas mãos, vai usar as tuas obras aqui, né? Então isso é fantástico. E aí, Valmir, Pedro vai lá, pega os peixes e leva para Jesus. E aí Jesus começa uma conversa com ele ali que, para um leitor que fica desapercebido, ele não consegue entender, porque Jesus começa a perguntar para Pedro se Pedro ama ele. Né? Quero ler aqui os versículos. A partir do versículo 15, assim após tomarem de jejum, Jesus questiona Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me ama mais do que a estes outros? E respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. E comenta um pouco pra gente aí do que está acontecendo aqui, por que Jesus começa... já que no começo do capítulo nós vemos que não estava só Pedro, estava Pedro, sim, João, Tomé e alguns outros discípulos, mas Jesus começa a tratar algo específico com Pedro ali. Eu dando uma estudada aqui, né, nessa parte do texto, eu remeto àquela questão lá do que ele se compromete, ele primeiro se coloca ali, né, como eu já falei, acima dos demais. Então, deve ter sido um momento muito constrangedor. Sim. Olha, eles já acabaram de ser constrangidos chamando o povo para pescar de volta, e foi todo mundo seguindo. Agora ele está sendo confrontado para reconhecer quem ele é, né, diante de Cristo, para que nível Cristo quer trazer ele, para que ele agora siga com o ministério. Inclusive, quando essa pergunta, se tu me amas, né, é bem já... Como o irmão Atos falou no início, é bem convergente a ideia de que as três perguntas, né, de Cristo é para suprir as três negativas lá. Isso é um consenso teológico, quase todo mundo. Sim. Mas eu fui buscar uma visão desse momento da seguinte forma. Mas aí tem alguns irmãos que não conhecem. Vamos falar aí Vamos explicar para eles aí essa questão do... Pedro nega 3 vezes, isso. Jesus pergunta 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes. Deus deu a oportunidade, oportunizou ele a reafirmar aquilo que ele covardemente, por medo, negou lá atrás, antes da crucificação, e Deus chega com misericórdia, dando a ele a oportunidade, né? Como sempre Deus nos dá, Deus sempre caminha a próxima milha com a gente, né? E diz: estou te dando a oportunidade de você refazer aquilo que eu te para aquilo que eu te criei, aquele ministério que eu te dei. Quase que refazer a história. Refazer a história. Inclusive, eu vejo esse versículo 21, esse fechamento muito bonito, porque assim, Cristo restaurando o ministério de Pedro, né? Era assim, tipo ele dizendo assim: eu não vou antes de... Eu sei que ele é importante, tudo está sob no controle da mão de Deus, e eu vou restaurar o ministério desse homem aqui, Pedro. Então, assim, ele faz essas perguntas, eu até anotei aqui para não esquecer. As duas primeiras perguntas, aliás, as três perguntas, Pedro responde como sendo o amor filéu, né? O amor do respeito, da amizade, da consideração. E no verbo, isso no grego, Jesus pergunta sempre no ágape, que é o amor sacrificial, o amor que está disposto à morte, aquele negócio todo. O ágape é sempre comparado com o amor de Deus, né? Isso, o amor filéu, de pai para filho, de filho para pai. Exatamente. Esse amor no ambiente humano. Sim, e o amor ágape sempre do amor de Deus para o homem. Mas aí o que é que me chamou a atenção é que nesse momento, essas três respostas, elas mostram uma situação que mudou Pedro. Pedro agora não tem mais coragem de se colocar na condição superior a todos. Ele reconhece que sem Cristo ele não é nada. Então ele sempre responde como o amor filéu. Ele não é mais ele não tem mais essa condição de
Não, eu morro por ti. Ele agora reconhece quem ele é dentro do contexto de dependência de Cristo, né? E aí vai as réplicas, né? O que eu, né, eu chamo de réplicas de Cristo a Pedro, né? As respostas de Pedro e agora as réplicas de Cristo, que falam o seguinte: Cristo pergunta e diz, então a primeira, apacenta, né? Apacenta. A primeira resposta de Pedro, ele diz, apacenta, né? Apacentar é dar o alimento necessário, é dirigir, né? É entender as fragilidades das ovelhas. As ovelhas são frágeis, são animais frágeis, da comparação. Aí na segunda vez ele manda pastorear, certo? Que significa dar um caminho, um norte, né? Fazer ele conhecer conhecer a voz do seu pastor. E por último, ele diz, então cuida, né? Das ovelhas. E aí eu me permita só estender aqui para Essa visita é bom. o discernimento que veio para mim, né? Eu, como todos sabem, né? Eu sou advogado e isso aqui veio uma reflexão a mim sobre posse e propriedade, né? Porque a posse, né, é um instituto jurídico que dá o direito à pessoa detentora da posse usar, cuidar, né, usufruir Perfeito. daquele bem, ou daquela coisa, né? Já a propriedade, ela é um instituto que dá à pessoa não só o uso da coisa, mas ela é a titular daquele bem, certo? Ela pode dar a alguém, pode passar para alguém, mas continua sendo dele. Sim. Então, quando eu vejo na terceira resposta, a réplica de Cristo mandando cuidar, é Cristo dizendo, ó, você vai cuidar, mas as ovelhas não são suas, são minhas. Daí o cuidado dele de perguntar 3 vezes se amava, mandar apacentar, mandar pastorar perfeito, e por outro, tá bom. Perfeito. Você fechou o compromisso, agora quero que você cuide dessas minhas ovelhas. E é perfeito, Atos, para você falar agora, não sei se está dentro do que você vai falar, porque esse peso dessa pergunta de Jesus, você me ama mais do que esses outros, eu acho que isso pesa muito. Quero dizer assim, olha, você vai estar aqui, eu te chamei para apacentar essas ovelhas, mas não é porque eu tô te colocando num lugar que o teu amor por mim é maior do que o desses outros. Esses podem ser menores do que você no ministério, não que os outros apóstolos sejam, mas para que ele entendesse de fato o lugar de servo, de discípulo, né? Exatamente. É sempre nunca achar, porque a gente tem a mania do amor que a gente dá a Deus, a gente se achar melhor do que os outros. Sim. Né? A gente o amor, o serviço. A gente usa de tudo para querer se achar melhor do que os outros. Infelizmente é a nossa carne, nós temos que lutar constantemente com isso. Tá? Se você sente isso no seu coração, eu digo para você que você não está sozinho nisso. Eu creio que muitas pessoas sentem isso, mas isso é uma coisa a ser lutada constantemente. Muitas das vezes nós fazemos as coisas com as melhores intenções, visivelmente, mas o nosso coração não é assim. Nosso coração tem sempre aquele desejozinho de que uma pessoa veja, que a outra diga assim, olha, o irmão é top, o irmão é Master Mega Blaster, né? Então, assim, mas isso é uma coisa que nós temos que lutar constantemente. E talvez foi isso que o Senhor quis falar para ele. Você se acha realmente que você ama mais? Cara, é porque para o Senhor bastava ali ele concluir o que ele foi chamado para concluir. O fato dele amar mais, amar menos, é uma coisa que não é nem colocado na balança. Porque, se for parar para ver, João era aquele que a Bíblia fala constantemente sobre o amor, que ama. E Jesus, ele trata ali naquele momento com Pedro. E eu acho fantástico que na primeira vez ele pergunta, tu me amas, filho? Aí nós podemos trazer aquela que o irmão trouxe sobre a questão do ágape, do filéu, né? Tu me amas, e relembra aquelas 3 vezes que ele negou, exatamente 3 vezes, mas eu gosto muito das lições no final. Que quando você falou, cara, eu acho fantástico, porque eu vejo o contraste com Pedro. Para pensar. Tu me amas, Pedro? Ele diz, amo, Senhor. Então ele faz o quê? Apacenta. Apacentar é trazer paz, é cuidar, né? Literalmente você acalmar, não criar problemas, é solucionar problemas. Imagina colocar aquelas ovelhas que foram pescar com ele dentro do aprisco. Aí imagina você falar isso para Pedro, aquele que era o mais agitado, aquele que era o mais, sabe, impulsivo. Então ele fala, apacenta. Depois ele fala que pastoreia as minhas ovelhas. Então é você literalmente ensinar, é você colocar em prática aquilo que eu ensinei, é literalmente passar o bastão. E por último, nós temos em algumas traduções o cuidar, como também temos o proteger.
que é proteger a igreja como Cristo protegeu. Ele morreu pela igreja. E você vai ver no final desse capítulo o Senhor dizendo como é que Pedro vai morrer pela igreja. Então você vê as coisas concluindo aquilo que ele está falando naquele momento. Ah, tá, filho, eu sei que tu me amas, então apacenta, pastoreia, cuida, protege. Era como se fosse Jesus, assim, a gente entende aquela palavra que o pastor Neto disse. E vem bem quentinha, pastor Neto. Eu gostei. Era como se Jesus estivesse passando o bastão para Pedro. Dizer, Pedro, tu me amas mais do que a estes. Porque nós entendemos, irmãos, pela palavra do Senhor, que Deus sempre quer de nós a primazia, pastor Neto. Sim. Perfeito. Deus sempre quer de nós, a nossa vida, o primeiro lugar para Ele. Ele chamou o apóstolo, vem aí. Ele disse, não, peraí, Jesus, deixa ele logo sepultar meu pai. Jesus disse, olha, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Ele disse, olha, ele disse na sua palavra, quem quiser, se você amar a sua vida, aqui neste mundo você vai perder. Perfeito. Mas se você perder a sua vida por amor a mim, você vai ganhar. Então, sempre, quando Jesus disse assim, Pedro, tu me amas, Jesus está dizendo assim, Pedro, eu quero que você seja o primeiro lugar na minha vida. E nós sempre devemos dar o primeiro lugar a Jesus. E aí Jesus disse, então, apacenta minhas ovelhas. Eu estou passando o bastão para você, cuida das minhas ovelhas. Se você está cuidando das minhas ovelhas, você está prestando um serviço a mim. E ele disse, Jesus disse assim em sua palavra, quem quiser vir após mim, ou seja, segui-lo, nós devemos renunciar. Amar a ele acima de todas as... Não há nenhuma prova de amor maior ao Senhor do que cumprir o propósito que ele nos chamou para cumprir. Ele estava querendo, a boca tá cheia de amor. Ele estava querendo dizer, Pedro, tu disse que queria morrer por mim se fosse necessário, mas eu não quero que você morra. Eu quero que você pastoreie. Perfeito. Olha a diferença, né? Olha a diferença. Exatamente. Você quer me dar uma prova que na tua cabeça é a extrema de amor, mas a minha prova de amor eu não quero que você morra por mim, eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas, que você cuide daquilo que eu estou colocando. Perfeito. Então, assim, se eu te chamei para essa posição de liderança, as tuas atitudes, os teus dons, os teus talentos precisam influenciar para que essas pessoas estejam solidificadas naquilo que eu chamei elas. E não desvirtuando elas do caminho. Perfeito. Perfeito. Então, pra gente finalizar, Valmir, já passou 1 hora já, meu irmão. Passa rápido demais. Passou 1 hora cravado já. A gente precisa aumentar esse tempo aqui, ó. Iguinho já tá ali, ei! Já tá batendo ali no relógio. Já tá dizendo, vamos fechar esse negócio aí. Valmir, pra gente finalizar, então, dê uma palavra para os irmãos aí sobre o propósito, sobre como é bom caminhar no propósito do Senhor, para aquilo que o Senhor nos chamou. E vai que tem alguém aí que está assistindo que está desanimado, como o Pedro estava, perdido, e o Senhor pode renovar essa pessoa agora, né? Amém. Caminhar com Cristo é a melhor coisa que uma pessoa que tem... pense minimamente, que seja racional, que esteja nesse momento sem respostas, que esteja nesse momento com dúvidas com relação ao seu futuro, com muita dificuldade de esquecer o passado, né? E com pouca expectativa no presente. Jesus, ele é a resposta para tudo isso, né? E Jesus, ele, através do seu Espírito Santo, nunca nos deixa só. E como é bom você passar as lutas, né? Tendo alguém do teu lado que entende, inclusive, qual é o desdobramento dessa luta e o que aquilo vai trazer de positivo para a sua vida e o que vai tirar de ruim da sua vida. Eu quero testemunhar, encerrando minhas palavras, que depois de muitos anos eu tive o privilégio e a bênção de passar a minha primeira luta, né, com Cristo. E como foi bom. Como foi diferente, né? Eu antes me desesperava e dessa vez eu simplesmente disse, Senhor, Tu conheces todas as coisas. Entreguei e disse, resolve. Então, fiz aquilo que eu podia e deixei nas mãos dele. E, para a glória do Senhor, não durou 48 horas. E a resposta veio, e veio com crescimento, tanto para um lado como para o outro, a outra parte. Então, você que está nos ouvindo aí, não há saída e não há resposta sem Cristo. Desejo que o Senhor
entre na sua vida, que você permita que o Senhor entre na sua vida e Ele fará morada no seu coração e você será feliz até a vinda do Senhor. Amém. Atos, as suas considerações aí, uma palavra de ânimo para os nossos irmãos. É o nosso último podcast do ano. Sim. E aí, como é que estão também as expectativas para o ano de 2022? As expectativas estão lá em cima, né? Esse ano foi uma benção, E se você ficou ligado nas programações da igreja, em tudo que a igreja se esforçou para te ensinar, para acompanhar, eu tenho certeza que você foi muito abençoado. Né? Não só pela igreja, obviamente, mas pelo Senhor, que se mostrou muito presente, como sempre, e cada vez mais, né? É sempre uma crescente. Então, assim, o próximo ano vai ser bênção também, tá? Passamos por muitas coisas difíceis esse ano, mas e se no ano que vem, às vezes pode até piorar, mas com o Senhor essas coisas são, como o irmão falou, a provação a gente vai passar. O negócio é saber se ele vai passar com ele ou sem ele, né? Eu prefiro passar com ele, né? Mas em relação ao livro de João, meus irmãos, nós estamos revendo agora, né, aqui na igreja, então lê de novo, vai lendo devagarzinho, tem muito a te ensinar, você vai ver muita intimidade do Senhor com os discípulos, você vai ver muitas coisas extras, né, dos outros livros, né, que ele é um evangelho não sinóptico, então assim, ele é um evangelho que conta muito mais coisas do que os outros, ele tem mais histórias, né. Então você vai ver muita interação dele com os discípulos. E você vai vendo, acho que a lição que eu posso deixar aqui para todos sobre esse evangelho, sobre tudo que nós aprendemos, é que o evangelho de João ele mostra muito das fragilidades dos discípulos. E você vai vendo o Senhor tratando com essas pessoas. Então, quando nós olhamos para os discípulos, para os apóstolos, né? Que nós hoje pregamos o evangelho segundo as cartas deles, ao entendimento deles. Então, assim, são homens de Deus, mas você percebe que são homens como eu e como você. Homens que passaram por diversas dificuldades, por problemas, por afrontas, por medos, por vergonhas. Nós vemos aqui o exemplo de Pedro, né? Ele se envergonha, ele nega ao Senhor, mas o Senhor ele sempre esteve e ele sempre estará de braços abertos para receber aquele que se arrepende, aquele que verdadeiramente entende que o que passou, literalmente, que com o Senhor, do Senhor faz novas histórias. Então é isso. O Evangelho de João ele nos mostra muito disso. Ele nos mostra que não é algo impossível de ser alcançado. São homens como nós, homens frágeis, fracos, mas que homens que abandonaram, que largaram. Quando nós concluímos o capítulo 21 aqui, nós vemos homens que largaram as suas fraquezas, que na verdade que admitem suas fraquezas, que entendem que são fracos, mas entendem que são chamados para um propósito, são chamados para algo novo, que o Espírito Santo chama essas pessoas, uma missão. Então, cara, o seu passado para o Senhor não importa. Na verdade, para o Senhor, o seu passado é como uma coisa que não existe. Quando você se arrepende, quando existe arrependimento, o passado ele é apagado, ele não existe mais. Não é uma coisa que é jogada em um local que pode ser lembrado. Para o Senhor, ele apaga. É algo zerado, porque o Senhor só conhece a você a partir do... Não é que ele conhece a você, mas quando você entende quem é o Senhor e ele está na sua vida, você aceita ele na sua vida, aí a história realmente começa ali. Não é quando ele você não leva em nasce. consideração o tempo de ignorância. Ele não leva de forma nenhuma. Então é isso que eu aprendi. Então eu digo para você que não desista. Talvez você tenha feito algo muito errado, talvez você tenha feito algo muito vergonhoso para você, para o Senhor, para sua família, mas o Senhor está de braços abertos, um coração arrependido, ele apaga todo o seu passado e Deus tem uma história linda na sua vida. Amém. Eliono, uma palavra para os irmãos que nos acompanharam aí. Esse podcast foi como? Rapaz, todos os podcasts que nós realizamos, não só esse, mas o Evangelho de João, o Evangelho o Tiago. livro de Tiago, de Gênesis, ainda Teve? Não, esses três. Esses três foram super, hiper, mega, master, blaster, plus, fantástico. Mas eu quero dizer, Tremendo. Tremendo. Faltou advance. Meus irmãos, deixa eu dizer um negócio pra você. Nós podemos ser crentes brincalhões, mas não podemos brincar de ser crente. Meu Jesus, Eu amor. vou dizer um negócio pra vocês. Você aprendeu com o presbítero Jonathan aqui, Senhor- que a última vez que ele participou, ele deu uma dessa O aqui. Senhor falou pra mim essa noite. Aham. no podcast. Nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos, inclinados. Sim. E nós devemos estar como o apóstolo João. Tendes alguma coisa para comer? Não! Aí João disse, é o Senhor.
Então a gente tem que estar com os ouvidos atentos. Meu Deus, é Num isso aí. podcast desse, às vezes Deus pode usar o nosso irmão Valmir Lúcio, pode usar o nosso irmão Atos, pode usar o nosso irmão... Chega? Neto. Irmão Neto, Ademir Neto, não, bem. Pode usar. E ele quer te usar, e eu quero dizer uma palavra para você que está aí assistindo o nosso podcast, que está desanimado, que está angustiado, que muitas vezes está querendo até jogar a rede. Ou seja, quer jogar a toalha. Não jogue, não. Não deixe Jesus por nada, não. Tem uma palavra que as pessoas costumam usar. As pessoas que não têm Deus, as pessoas que não conhecem ao Senhor, costumam procurar os horóscopos para falar com eles. Mas a palavra de Deus diz para você nesta noite: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. E eu quero profetizar um ano de vitória para você em nome de Jesus. Amém. Mas para você ter vitória, para mim ter vitória, Pastor Neto, e para nós termos um ano vitorioso, nós precisamos estar na presença do Senhor e andar de acordo com a palavra. Glória é isso a que eu Deus. tenho para você. Nós agradecemos primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus por ter participado deste ano desse podcast, Pastor Ademir Neto. Eu não sei se o Senhor me usou para você, se o pastor Edson usou, ou que eu sei que foi uma bênção, meu irmão. E eu saí mais, eu aprendi mais, eu cresci mais espiritualmente. E eu creio que o ano de 2022, meu irmão, vai ser ano de vitória para nós. Em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você, nós estamos esperando Jesus. E nós devemos estar com as nossas vestes espirituais, E com os ouvidos atentos para esperar o grande dia, o Glória dia do a arrebatamento Deus, da igreja. Que Deus abençoe. Amém. Gente, muito Glória a obrigado. Deus. Obrigado aos nossos irmãos aqui da Zona Sul, das outras igrejas, da região metropolitana de Natal, daqueles que são fora do estado, fora do país, mas que acompanharam o podcast Teologia TQD durante todo esse ano, sempre às quartas-feiras. Que interagiram aí no chat, deixa aí já o teu curtir, se inscreve no nosso canal. Amém. Na segunda semana de janeiro, lá pro dia 12, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui para não falar errado. Conferir aqui no calendário. Isso aí, no dia 12, nós já vamos retornar, dia 12 de janeiro, com o primeiro podcast já falando sobre provérbios. Eita, Então, vamos passar aí essas 2 semaninhas sem ter o Teologia do TQD, mas conto com a audiência de vocês, a participação que vocês sempre tiveram. Vai ser poderoso provérbios. Com certeza vamos estar aqui, né? Amém. Debatendo sobre Se provérbios. Jesus não tiver, Voltar. nós estaremos aqui em nome De Jesus. Glória a Deus. Então, já deixo aqui também um abraço e um cheiro de Pastor Edson, que esteve conosco na maioria desses podcasts. Não pôde estar hoje devido a várias programações e compromissos no final do ano aqui da nossa igreja, mas ele também já deixou aí um cheiro e um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até janeiro. Deus Amanhã abençoe, culto e doutrina paz aqui do na Senhor. igreja. Até mais. Até mais. Pai do Senhor. Paz.